Eu sou o Rafa da Start Grana, seja muito bem-vindo ao meu canal. Se você não é inscrito, inscreva-se. Nesse vídeo eu vou falar sobre 7 verdades sobre ações que ninguém te conta. São coisas simples que acontecem dentro da bolsa de valores, dentro dos investimentos, e você precisa estar atento para melhorar a sua performance, melhorar o seu rendimento. E essa é a ideia da Start Grana, é fazer você entender tudo que pode dar de errado para que você melhore os seus resultados. Então, 7 verdades sobre ações que ninguém te conta. A primeira delas, você vai errar no começo e tá tudo bem. É comum os iniciantes tentarem, ou talvez eles acabam postergando, pode ser o seu caso, de achar que tem que iniciar de uma forma perfeita e não pode perder. E aí começa a investir e perde um pouco, tem alguma queda, algo acontece que não estava previsto, mas essa previsão é só um imaginário, porque a gente não consegue acertar o que vai acontecer no mercado financeiro. E aí, com isso, você acaba desanimando. Às vezes, você acaba trazendo para si uma responsabilidade que não é sua, não depende de você o resultado. O que depende de você é se expor da forma correta, é montar uma estratégia e reagir de uma forma mais organizada quando as coisas acontecerem dentro dos investimentos. Então, que você vai errar, já põe na tua cabeça, sim, você vai errar. Isso é um fato consumado. O que você tem que fazer é errar menos, com menos e mais rápido. Com isso, você vai ter um futuro melhor nos investimentos. Então, o aprendizado real, ele vem da prática. Dentro da Start Grana, nós temos uma estratégia chamada a tática dos R$ 100, que é basicamente você pegar R$ 100 e enviar para uma corretora e começar a fazer seus primeiros aportes com esses R$ 100. Você só vai dar o próximo passo a partir do momento que você já entender toda a dinâmica do mercado, ter passado um pouco por uma queda, ter entendido, compreendido como funciona o seu comportamento, o que, que acontece quando você passa por uma queda. Você fica nervoso, você compra mais, você revê a sua carteira, você muda todas essas atitudes que você toma quando a sua carteira de investimentos está em queda, vai servir de aprendizado para você. Por isso que você tem que fazer isso com R$ 100. Se você fizer com mais, talvez com R$ 1.000, 5.000, seja o valor que for, se vier uma queda e você se desesperar e tomar algumas atitudes que não são as melhores ou as mais adequadas para aquele momento, você vai perder dinheiro. Então, o meu conselho é sempre, independente do patrimônio que você tenha, da idade, do estágio, qualquer coisa na sua vida, começa com R$ 100 para aprender. E aí, você aprendeu a dinâmica do mercado, e aí você começa a melhorar o seu investimento, o seu retorno. Porque se você for com muita sede ao pote e colocar muito dinheiro, você vai ser jogado para fora de uma forma muito rápida. E aí vai culpar o mercado. Ou vai se auto, né, flagelar, se autoculpar. E na verdade não é nenhum nem o outro. Você só tem que seguir uma estratégia básica ali para começar. Então esses erros, de forma pequena no início, vai evitar um prejuízo muito grande. Às vezes você montou uma carteira, já estruturou ela e tá tudo bem, só que daqui 2 anos, quando vier uma queda, você vai perceber que essa carteira não estava de uma forma muito bem estruturada, porque você ainda não tinha experiência no mercado. Por isso que é importante você começar sempre com pouco e ter ciência que vai errar, porque isso vai acontecer e acontece com todo mundo. A segunda verdade é ganhar devagar é melhor do que tentar ganhar rápido. Isso aqui, eu acho que 90% das pessoas que entram nos investimentos tentam fazer isso, e aí a gente tem um risco muito grande que a partir do momento que você tenta ganhar rápido, você vai ser dominado pela ganância, porque quando você vislumbra um retorno rápido, você acaba fugindo um pouco da racionalidade da decisão que você deveria tomar no investimento, porque você está visando somente o retorno. Então, você criou uma expectativa que aquilo vai te dar um retorno e você toma todas as suas decisões baseadas nessa estratégia. Pode acontecer que você está vendo, ou o mercado está dizendo que aquele ativo não é o ideal, não é bom, mas você quer um retorno rápido porque você fez essa aposta, você comprou essa ideia, e aí você vai bater nela até realizar. O problema é que pode não realizar e você pode perder dinheiro. Então, quem monta uma estratégia simples, básica, com uma boa diversificação, principalmente descorrelacionada, tem muito mais chance, inclusive se você colocar peso entre os seus ativos, muito mais chance de você ter um bom retorno a longo prazo do que uma pessoa que queira ganhar rápido. Aqui a gente tem que dividir também que
O ganho rápido, ele geralmente ele vai ser curto prazo, ele depende muito de timing. Se você não tem o timing ou se você quer ganhar mais, você pode perder a oportunidade. Então você fez, acertou o ativo, acertou o tiro, a ação subiu 100%, 200% e você ficou esperando mais. Aí o mercado devolveu toda essa alta que teve e você perdeu o dinheiro. É importante também frisar aqui, ó, que o lucro consistente, ele vem com paciência. Tá? Não existe lucro consistente sem paciência. Você precisa esperar. Tudo no mercado financeiro acontece com o tempo. O que é mais rápido, você tem menos controle, porque vai envolver sempre mais risco. Lembra o seguinte: velocidade nos ganhos é maior risco, maior volatilidade. Isso é o que acontece com boa parte das criptos. Você consegue ter um ganho rápido, mas você tem um risco muito maior. E aí tem que pesar se vale a pena. Se você está querendo montar uma carteira para ganhar com consistência, pode fazer parte da sua estratégia, mas tem que ser uma porcentagem muito pequena, talvez 10%, 20%. De acordo com o ciclo de mercado, você pode até alterar um pouquinho. Isso a gente explica dentro da Start Grana, como que você pode fazer isso. Pode clicar aqui no QR Code ou no link que tem na descrição, que nós ensinamos como você montar uma estratégia de carteira e como você tomar as suas decisões de acordo com o ciclo. Porque não é só você montar a sua carteira e esperar acontecer. O ciclo de mercado ele vai te dando oportunidades. Então você tem que saber, né, fazer essa mudança, essa alteração do ciclo, às vezes até sair de um perfil um pouco mais moderado e para um pouco mais de risco agressivo, porque o mercado está pedindo isso. Então, é uma leitura que você tem que fazer. Se você está visualizando, vislumbrando somente o ganho rápido, você acaba entrando num viés que vai te afastar de todas essas análises. A única coisa que você vai fazer é querer ganhar dinheiro rápido. Provavelmente você vai perder, e você vai perder dinheiro para quem está ganhando dinheiro devagar. Você vai perder dinheiro para essa pessoa aqui. A terceira verdade, você não precisa acertar todas. Não basta acertar mais do que errar. Eu falo sempre no início, sempre para quem está iniciando, eu dou esse conselho, que o mais importante nos investimentos é você deixar de perder do que ganhar. O foco, isso é prazeroso, todo mundo gosta, eu gosto, quem não gosta de ganhar dinheiro? Todo mundo fica feliz quando a gente ganha. Mas a gente tem que entender que o mercado financeiro vai ter momentos que a gente precisa acumular quedas, e aí você está acumulando ativos, você não está pensando em preço, você está acumulando ativos para depois de um determinado tempo você ter o ganho desses ativos quando o mercado voltar a subir. Tem que esquecer essa ideia de que eu preciso ganhar em tudo. Você não precisa acertar todas, você tem que concentrar em não perder dinheiro. Quanto menos você perder dinheiro no mercado, e aí entra a questão da proteção, por isso que a gente trabalha com uma ideia de 50% do seu valor disponível para investimento. É importante entender isso, é o valor que você tem disponível. Você fala assim, eu vou investir esse valor. Você coloca esse valor numa corretora, 50% você vai deixar em renda fixa. Rafa, eu não quero fazer isso, eu quero fazer outra estratégia. Posso fazer? Pode. Dentro da Start Grana, a gente ensina que tem que deixar 50%. E aí, esse valor ele vai variando de acordo com altas e baixas do mercado, porque a gente não prevê o que acontece. Nós não vamos acertar todos os ativos. E a gente, inclusive, tem ativos que a gente compra visando perder. Porque eu falei, essa questão de acumulação. Então, nós precisamos acumular ativos, não acumular valor. O valor ele vai vir com longo prazo. Se você comprar e souber, dentro da sua carteira, montar de uma forma bastante clara, com boas empresas e bons ativos que te deem retorno, elas vão compensar essa perda que você pode ter. Então, você perdeu pouco com uma ação de risco, talvez, e ganhou um valor considerável com uma ação conservadora. Só que essa ação conservadora, ela é a maior parte da sua carteira. Então, você está, ao longo do tempo, ganhando dinheiro. Não precisa ter essa visão de ganho rápido. Quarta verdade, oscilar é normal. O pânico não é. Por isso que eu trabalho muito, eu falo muito sobre a parte comportamental. O mercado financeiro,
ele é definido. Isso aqui você precisa prestar atenção. Eu sei que tem gente que discorda, e para mim pouco importa se discorda ou não discorda. Eu preciso que você entenda essa linha de raciocínio. O mercado financeiro ele é definido dentro da sua cabeça. Esquece política, esquece economia, esquece o dia a dia, esquece a empresa. Ele é definido de acordo como você reage aos acontecimentos do mercado. Vamos traçar um cenário que você montou a sua carteira de investimentos e aí passou determinado tempo, a sua carteira geral caiu 40%. Primeiro que você está dentro da Start Grande, você tem 50% para aportar. Mas vamos considerar que você não tem esse valor, você aportou lá e caiu 40%. O que você deveria fazer num momento como esse? Olhar o que está mais em oportunidade, o que é mais perene dentro da sua carteira e fazer aportes mais fortes. O que a maioria das pessoas fazem? Elas ficam com medo, ou elas vendem os ativos que ela tem, ou elas paralisam e esperam passar, voltar a subir para continuar aportando. Imagina que você está dentro de um shopping e cada loja é uma ação diferente, e nesse determinado período que a sua carteira está, todas as lojas estão com promoção. É como se fosse uma Black Friday. E aí algumas vão estar com promoção melhor. E aí imagina que você quer comprar uma calça jeans. Você vai comprar uma calça jeans de uma empresa fast fashion ou lá de uma empresa premium de luxo. Talvez antes não cabia no seu bolso, agora a calça cabe no seu bolso porque está em promoção. É a mesma coisa que você vai fazer no mercado de ações, está tudo em promoção. Aquilo que era ruim, aquela calça jeans lá que era R$ 120, que era uma porcaria, tá a R$ 50. Vale a pena comprar? Depende, talvez, na tua estratégia, se você quiser ter uma calça para usar por 6 meses e deixar de usar ela, é a mesma relação que você vai fazer com a ação. Se você comprar visualizando talvez uma alta do mercado a curto prazo e vender para te dar mais dinheiro para você aportar nas ações perenes, pode ser. Essa estratégia é bastante comum dentro do mercado cripto. As pessoas fazem isso. Agora, se você tinha a intenção, se você já tinha calça daquela marca boa, que você sabe que é durável, e a marca está com 30, 40% de desconto, por que você não vai comprar? O mercado de ações costuma ser o único mercado que as pessoas não gostam de promoção. Elas ficam pé da vida, elas ficam estressadas, elas ficam revoltadas, ansiosas quando tá tudo em promoção. E aí vem gente idiota falando assim: "Ah, mas daí tá tudo caindo, eu vou perder mais dinheiro e não tem que ser, porque o mercado, porque o Brasil vai quebrar e não tem que comprar", e aí começa a dar conselho para as pessoas não comprarem. Lógico, se você for comprar aquela calça que vai rasgar em 6 meses, você não está fazendo uma boa compra. Você tem que saber, quando você entra num shopping, você tem uma noção de que aquela calça da empresa do Zezinho é boa e da empresa Y também é boa, ou é ruim ou é boa. Ação você tem que ter essa relação. Você tem que olhar, sei lá, uma Oi e um Banco do Brasil e saber qual das duas são boas empresas. Eu tive um cliente aqui, não sei se, não fui eu que falei, então, um cliente meu, eu cheguei a trabalhar dentro da indústria na área telecom, e ele falou que a pior empresa que existia para trabalhar era a Oi. Eles tinham um volume muito grande, ou seja, eles faturavam muito, mas a empresa era altamente burocrática e não pagava. E aí vale a pena você ter um faturamento alto e não receber? Então não vale. Isso mostra que é uma empresa que tem uma desorganização muito grande. E isso reflete no preço da ação. Então, se você tem uma empresa organizada, vai refletir no preço. Talvez o mercado naquele momento esteja puxando para baixo, porque a especulação ali ela está tomando conta dos investimentos, principalmente em épocas de decisões políticas. Mas a tendência é que ao longo do tempo o preço encontre o valor. É como se fosse um imã, eles se atraem. Uma quinta verdade, um papel voando aqui. Uma quinta verdade que dividendos fazem diferença no longo prazo. E aqui também é outro ponto que tem gente que fala que o dividendo sai do valor da empresa. Mas você queria que o dividendo saísse da onde? Da, não sei, do posto de gasolina? Eu cheguei lá no posto de gasolina, ó, tá aqui, você vai ganhar um dividendos relacionado à empresa lá que você investiu. Não, ele sai da empresa, tem que sair dentro da empresa, é o lucro da empresa que está sendo distribuído e ele está indo para sua mão. É melhor ir para sua mão do que para a mão de uma outra pessoa. E esse dividendos que você recebe, você vai reinvestir ele vai acelerar o seu crescimento. Isso aqui é importante porque é uma outra
É um outro mito, isso daqui serviria como mito também do mercado. É comum, inclusive, não falando mal, mas a gente precisa ter um senso crítico e tentar interpretar as coisas que estão acontecendo, porque você pode viver de renda, sim, você pode. Agora faz a conta comigo. Você tem R$ 100.000, todo mês rende 1% e você tem R$ 1.000 de rendimento, ok? Se você todo mês pegar esses R$ 1.000 e retirar da sua corretora e utilizar ele, daqui 10 anos você vai continuar com R$ 100.000, porque você não está reinvestindo esse valor que você ganhou. Consegue entender o raciocínio? Um dos grandes desejos e sonhos e ambições que as pessoas têm dentro do mercado financeiro quando começam a investir é viver de renda. Só que você vai viver de renda, a gente precisa deixar claro isso, lá no futuro, lá na sua aposentadoria, não agora. Você vai pegar o dinheiro, se você utilizar todo o valor, no mês que vem você vai receber o mesmo valor. Imagina que no mês que vem você teria R$ 101.000 para receber de dividendos, ou seja, você receberia mil e R$ 1.010. É dezão a mais. Mas no outro mês você vai ter R$ 11 a mais, e no outro mês 20, no outro mês 50, no outro mês 100. Vai chegar no momento que esse próprio valor do teu rendimento ele vai se multiplicando. Agora, se você utilizar ele, você vai continuar sempre igual. Então, não utilize e reinvista. E aí uma pergunta que muita gente faz é: reinvisto na mesma empresa? Depende da sua estratégia. Eu, em determinado momento, eu reinvestia na mesma empresa. Porque qual que era a minha lógica? Eu não faço mais isso porque meu foco não é mais dividendos, tá? Eu tô em cripto, aproveitando a onda do mercado. Se a empresa, se você receber um valor fruto do resultado do trabalho daquela empresa, eu acho, minha visão é que é mais justo você comprar a própria empresa do que você ir comprar uma outra empresa. Não consigo ver de outra forma. Eu acho muito mais racional. Imagina que você comprou o Klabin, e aí a Klabin está te dando um retorno de 6% ao ano sobre o lucro dela. Você pega esses 6% e compra mais ações dela para você receber mais ações dela. Não é uma regra, mas é uma coisa que eu gostava de fazer e eu acho mais interessante fazer. Lógico que se o seu rendimento for um valor expressivo, talvez você compre alguma ação que esteja em oportunidade, enfim, e aí vai depender de estratégia. Você pode utilizar a Start Grana para fazer isso. Dentro da Start Grana, a gente auxilia você a montagem da sua carteira. Inclusive, estamos com consultoria fazendo esse auxílio para você montar a sua carteira, essa estruturação de carteira de investimentos, para que você consiga, ao longo do tempo, ter um melhor rendimento e você reinvestir os seus dividendos. Ele vai ser um dinheiro extra trabalhando para você. Isso que você precisa ter em mente. O dividendos é o seu dinheiro trabalhando para você, independente se vem através de Tesouro Direto, CDB, dividendos propriamente dito, ele tem que continuar trabalhando para você. Uma sexta verdade é comprar boas empresas é mais importante que tentar achar a próxima Magalu. Isso aqui é algo também que quem é iniciante acaba caindo bastante nisso, nessa ideia de que vai conseguir um retorno. Inclusive, tem algumas pessoas até que fazem uma baita análise, dezenas de números, e avalia todos os indicadores e fala: encontrei essa empresa porque essa empresa vai multiplicar por 1.000. Ou faz isso com cripto também. E aí a pergunta que eu faço é: você, você aí na sua casa, no seu carro, lavando louça, não sei o que que você está fazendo agora, conseguiu encontrar um ativo que ninguém no mercado financeiro, ninguém, nem o cara que trabalha há 50 anos, ele tem uma carteira de 50 bilhões de dólares investindo, ele não encontrou essa oportunidade e você encontrou. Você acha realmente que isso vai acontecer? Você acha que a gente consegue passar por uma certa racionalidade dentro dessa estratégia? Não. É apenas meramente um chute. Você vai chutar uma empresa, vai aportar seu dinheiro, e aí é como se fosse um cara coroa, 50% para dar certo, 50% para dar errado. Eu costumo dizer que em mercados de alta qualquer idiota ganha,
porque você vai comprar uma ação e a ação vai subir porque está todo mundo comprando. O mercado cripto é exatamente assim. Você compra qualquer lixo coin que a gente chama, e ele vai subir. Vai subir às vezes 30, 40, 50% num dia. Por quê? Porque o mercado como um todo está subindo e nos períodos de alta ele é extremamente irracional. As pessoas elas ficam empolgadas, e elas começam a comprar sem saber por que estão fazendo. E aí você vai nessa onda, só que quando o mercado vira para baixo e começa a cair, essas empresas aqui, que é a tentativa de ser uma nova Magalu, são as que vão ter a maior volatilidade, são as que vão cair mais rápido. É as que você vai tomar prejuízo. Talvez aquele dinheiro que você poupou durante décadas na sua vida, vai porque você está tentando encontrar essa porcaria aqui que não existe. Isso aqui é chovendo molhado, empresas sólidas e lucrativas já fazem o trabalho, então elas vão te dar retorno. Você tem que montar uma carteira de investimentos focada em empresas que elas geram caixa. Imagina assim, você foi convidado por 2 parentes, um vai pedir uma sociedade para você de, sei lá, numa boate, que dá prejuízo, que não tem contabilidade, que tá tudo zoneado, tudo bagunçado, e um outro parente vai oferecer para você uma sociedade numa loja de tinta, por exemplo, sei lá. E aí essa loja de tinta tem 2 filiais e tá expandindo, indo para uma terceira filial. Qual chance que tem das 2 empresas dar maior retorno? A empresa do teu primo lá, que é alcoólatra e tem uma casa noturna, ou a empresa do teu tio, que tem uma estrutura, que já tem uma loja de tinta há 20 anos e está num setor que dificilmente, a não ser que surja uma tecnologia diferente que você consiga pintar a laser, não vai deixar de morrer no mercado. E a casa noturna, ela depende muito de situação, de época. Por exemplo, 2020 as pessoas pararam de sair, né? O ritmo das pessoas alterou, o consumo delas mudou, nós tivemos uma mudança drástica de comportamento que pode ter sido afetado. Então, essas avaliações que você faria no seu dia a dia, na sua vida normal, você tem que fazer dentro da bolsa de valores. O problema é que as pessoas não fazem. Você tem que pensar numa empresa, entrar dentro dessa empresa, consumir os produtos dessa empresa, saber o que que ela faz, do que ela se trata. Tem gente que compra a empresa e só fala assim: ah, não sei, meu tio comprou lá tantas ações, ele tinha, falou que a empresa era boa, que pagava bastante dividendos e eu comprei. Então isso você não pode fazer. E o sétimo, você só perde quando vende mal ou desiste no meio do caminho. Isso aqui é uma outra questão polêmica, mas eu trago aqui como verdade, porque assim, quando você compra um ativo, basicamente, quando você compra uma ação, você está fazendo um leilão. E aí esse leilão é um preço que a pessoa que vendeu para você, ela supôs, ela entendeu de acordo com N leituras que ela fez de mercado, ou talvez ela só seguiu a manada e vendeu por aquele valor, e você também fez uma precificação de quanto valia aquilo. Então tem uma pessoa precificando o valor para vender e tem uma pessoa precificando o valor para comprar. Basicamente, o mercado de investimentos é isso. Você comprou uma ação a R$ 8, e aí na sua visão essa empresa vale 10. Você vai vender por 10. Determinado momento você viu que não compensa mais você segurar essa ação porque ela está R$ 9 e não anda. E aí, na sua visão, na sua interpretação, ela não vale mais 10, ela vale 9, vale a pena vender. Você quer utilizar o dinheiro para fazer outra coisa, sei lá. Você pode ter N motivos para desejar a venda. Qual que é o problema disso? E aí é a linha de raciocínio que eu estou querendo fazer. Esse valor ele é subjetivo, porque ele é o quanto você acha que vale. Só que esse valor que você tem, ele é um valor que muitas vezes ele vai ser irracional, porque você realmente não sabe quanto vale. Não adianta você analisar, porque não é só isso. Eu citei já hoje política, momento político, ele vai interferir na sua decisão. O seu emocional vai interferir na decisão. O resultado da empresa vai interferir na sua decisão. Então, esse valor que você dá para essa empresa, que ele é subjetivo, ele só vai ser, digamos assim, consumado, só vai virar um fato consumado quando você vender. Enquanto você tiver com ele em mãos, ele tem um valor que você imagina hipoteticamente ser.
Então você comprou ativo a 8, ele foi para 6 e você acha que ele vale 10, você continua com ele. E aqui é bastante dúbio, e aí é uma questão um pouco mais avançada, e dentro da Start Grana a gente pode auxiliar você a tomar essa decisão, seja com aulas que tem lá dentro, enfim, várias outras decisões que você vai aprender para tomar. Tem pessoas que elas defendem a tese seguinte: se o ativo está caindo, você deve vender ele. Ponto. Você deve realizar o prejuízo. E aí, por isso que eu falo que é bastante importante ter em mente avaliar quem que está dando essa pseudo dica. Às vezes não é nenhuma dica, ela só está comentando o que ela faria. E aí você vai tomar como verdade isso e vai agir assim dentro da sua carteira de investimentos. Pensa o seguinte, essa pessoa pode pesquisar dentro do mercado financeiro quem toma esse tipo de decisão, geralmente é quem investe a curto prazo ou faz day trade, porque ele não quer segurar o prejuízo porque ele precisa do dinheiro dele para girar em outras empresas. Então, se você teve uma queda de 20%, isso existe uma racionalidade. Se você teve uma queda de 20%, você pode não recuperar no mesmo ativo, porque esse ativo pode ter perdido algum fundamento que existia antes. Talvez esse fundamento, essa projeção de alta que seria em um ano, talvez a projeção tenha passado a 5 e você pensa assim, pô, por que eu vou ficar 5 anos com um ativo, segurando aqui para voltar esse retorno de 20%, sendo que eu posso comprar uma outra empresa e vai me dar esse retorno de 20%, porque ela está numa época melhor do mercado. Qual que é o grande problema de você tomar essa decisão? Que você não tem experiência dentro do mercado financeiro para tomar essa decisão e muito provavelmente se você está nessa dúvida ou está nesse momento de tomar essa decisão, você está numa parte irracional do mercado e numa parte emocional das suas decisões. Aí você vai tomar alguma decisão precipitada que vai ser errada, porque você vai ficar girando, você vai para uma outra ação esperando 20% e o mercado continuou caindo. Você vai vender, vai para uma outra empresa tentar recuperar, o mercado continuou caindo. Por quê? Porque essa queda talvez dure 3 meses e você vai ficar fazendo esse giro durante 3 meses. Quando o mercado voltar a subir, aquele valor que antes era 20% de queda já representou 70%, 80% de queda. E aí você vai começar a falar mal do mercado financeiro. Se você tem uma estratégia de longo prazo, sua carteira está bem estruturada, está bem montada, você tem boas empresas e o fundamento das empresas continuaram na queda, ou você espera ou você compra. Lembra que eu falei dos 50% em caixa? É o momento da gente utilizar. É o momento de chegar a Black Friday e você ir no shopping e ter dinheiro para comprar, porque nada adianta chegar a Black Friday e você estar quebrado. Você já gastou todo o dinheiro que você tinha em agosto, em setembro, outubro, aí chegou novembro, você não tinha dinheiro na mão. Consegue entender a relação do que precisa ser feito dentro dos investimentos? Então, paciência mais estratégia é o que vai te gerar resultado. Não existe outra fórmula. Talvez essa aqui seja a fórmula do sucesso, a fórmula do lucro nos investimentos. Paciência mais estratégia é igual resultado. Obviamente que se você não tiver uma estratégia ok, tiver uma estratégia ruim, você vai ter um resultado medíocre, mediano, ou talvez nem tenha um resultado, você vai ter um resultado negativo. Então, você precisa ter uma boa estratégia. Para você ter uma boa estratégia, você precisa aprender. Se você não quiser assinar a Start Grana, aprender dentro da Start Grana, pelo menos segue o canal, fortalece para eu continuar fazendo conteúdo. Você vai aprender e continua nessa ideia, nessa base de aprimoramento, porque os investimentos, ele é um aprendizado contínuo, além de ser aportes contínuos. Então você tem que ter a constância nos dois lados, você ter constância para você aprender a sua estratégia e você tem que ter constância para você aprender a ter paciência, e paciência é uma base comportamental que você tem que ter. Não existe outra forma de você aprender a ter paciência que não seja aprendendo como seu corpo funciona, como você funciona. E é isso. O mercado financeiro é assim, 7 verdades sobre ações. Espero que tenha te ajudado. Espero que você tenha mais paciência daqui para frente. Monte uma carteira com uma boa estratégia. Nós ajudamos você dentro da Start Grana para fazer isso.
que você, eu garanto que terá resultado. Não tem fórmula mágica, não tem segredo, o que tem é consistência, é estrutura e sentar na carteira e esperar ela te dar bons retornos. Ok? Muito obrigado, valeu, até a próxima, tchau.